A melhor forma de vender um infoproduto. Esse é o tema do vídeo de hoje. Sejam novamente muito bem-vindos aqui ao canal. Esse tema ele foi sugerido lá na caixinha do Instagram e a ideia é tentar respondê-lo da forma mais completa possível. Se você tem algum tema que gostaria de ver abordado por aqui, pode deixar aqui nos comentários ou enviar pelo Instagram que eu terei todo o gosto em ajudar. Lembrando que, esse canal está começando, esse é o segundo vídeo do canal e por isso eu peço mais uma vez, subscrevam, compartilhem com quem possa interessar esse tipo de conteúdo e assim vocês estão me ajudando a ajudar cada vez mais pessoas. Sem mais delongas, vamos já para o conteúdo. Então, a melhor forma de vender um infoproduto. Normalmente, quando nós falamos em infoproduto, nós pensamos em duas possibilidades. Não são as únicas, quero já deixar aqui esse disclaimer, não são as únicas formas, mas são as duas formas mais conhecidas e mais populares. Então, que tem a ver com os lançamentos ou o perpétuo. Nós vamos abordar um pouco mais profundo cada um deles, mas assim, de maneira muito superficial, o que é? O lançamento, normalmente, é quando existe um evento online em que existe uma captação de leads, existe um evento online, depois existe a venda, ou seja, o seu produto ele tem um período de venda limitado no tempo, ele abre o carrinho e fecha o carrinho, e depois o perpétuo é o oposto. O perpétuo ele tem uma estratégia de vendas contínuas, ou seja, o produto está sempre disponível para venda ou para compra nesse caso, não tem a questão de fechar, ou seja, a qualquer momento uma pessoa pode entrar lá e comprar. E é claro que, por serem estratégias de vendas diferentes, eles têm maneiras de se comportar diferente, mas nós já vamos aprofundar um pouco mais sobre cada um deles. Existe uma outra forma que também é bastante conhecida, que são as plataformas de cursos online, e aqui eu estou falando, por exemplo, a mais conhecida, não sei se é a mais conhecida, mas é a que eu conheço mais e sei que muita gente conhece, que é a Udemy. Na verdade, é como se fosse tipo um marketplace de cursos, em que você coloca lá o conteúdo, grava o curso e tal, coloca lá, não paga nada por isso. As pessoas vão lá e pesquisam, por exemplo, por temas, e aí aparecem todos os cursos que estão relacionados com aquele tema, ou seja, é meio que uma montra, não é, para as pessoas irem lá e escolherem o curso sobre aquilo que querem. Por que ele não é... Eu particularmente não gosto, tá? Não gosto mesmo. E vou já explicar por quê. E não vou mais falar sobre ele no vídeo. Eu não gosto por quê? Porque apesar de você não pagar nada para colocar lá o curso e tal, você também não ganha quase nada, porque aquilo vai ficando a porcentagem que a pessoa ganha de cada curso vendido é muito, muito, muito baixa. Então, é verdade que é uma montra, que é uma vitrine, né, onde as pessoas vão lá e veem o seu curso sem você precisar fazer tráfego pago, sem precisar investir dinheiro, mas, por outro lado, o retorno é muito baixo, e principalmente para cursos, que é aquilo que eu acredito que deva ser um curso online, são conteúdos muito, muito ricos pelo preço que as pessoas pagam, e aí acaba que não são valorizados, sabe? Por mais que o seu conteúdo seja rico, acaba por não ser valorizado, porque se for ver, essas plataformas vendem os cursos a um preço muito baixo, e aquilo que é repassado para o produtor é ainda mais baixo. Então, eu não acho que sejam plataformas justas. Eu sei que tem muita gente que usa como estratégia de se expor, não é? Ou seja, fica lá na vitrine, né? As pessoas podem ver sem você precisar pagar nada por isso, é verdade. Mas eu acho que existe ali uma desvalorização do profissional que eu não considero justa e por isso é um modo de vender infoprodutos, é verdade. Por isso eu coloquei aqui. Mas não é um tipo que eu acredito e, sinceramente, não vou mais falar sobre isso porque não acredito nisso. Então, vamos seguir. Agora, falando mais detalhadamente sobre os lançamentos, né? O que é um lançamento? O lançamento é uma estratégia que é para impulsionar as vendas e ela
qual é o objetivo principal? É gerar um grande volume de vendas num curto espaço de tempo. Ou seja, o lançamento, ele é aquele evento em que existe a fase de pré-lançamento, onde vai haver aqui uma captação de leads, não é? Normalmente com tráfego pago, mas pode ser com conteúdo orgânico também, em que as pessoas vão se inscrevendo para participar do lançamento. E o que é isso, né? Normalmente existe um evento online em que vai ser feita uma entrega de conteúdo, seja uma aula, um webinar, várias aulas, na verdade, porque o lançamento pode ter uma aula, mas pode ter 3, 4, 5, 2, enfim. Não interessa o número, interessa é que normalmente existe um evento online em que as pessoas têm que se inscrever para participar. Então, existe essa fase do pré-lançamento em que existe essa captação dos leads, né, onde as pessoas estão se inscrevendo para participar naquele evento que vai acontecer no futuro. E, claro, está ali sendo gerado conteúdo, sempre existindo ali aquela expectativa, né, de querer saber mais, de querer saber mais sobre aquele tema, pessoas que estão interessadas sobre o tema se inscreverem para participar. Depois vem a fase do lançamento em si, que é o evento online em si, então existe esse evento, seja ele, de novo, uma série de aulas ou workshops, masterclass, enfim, tanto faz o nome, mas é um evento online onde normalmente é dado ali um conteúdo e no fim desse evento, normalmente no fim, não é obrigatório que seja no fim, mas normalmente no fim desse evento, é então feito um pitch de vendas, não é? Ou seja, são abertas as inscrições para o curso, a mentoria, ou enfim, o programa que for para ser vendido, ou seja, uma comunidade, uma mentoria, um curso, o que for. Então, depois do lançamento, claro, vai vir a parte da entrega, não é, desse conteúdo, o suporte para os alunos, as pessoas estão chegando, precisam daquela ajuda para fazer o login, para entender como é que é o conteúdo, quais são as etapas, dependendo do tipo de entrega que é feita, é preciso manter ali uma atividade muito grande no pós-lançamento, né, de interatividade com esses alunos que entraram e de entrega de conteúdo, porque nem sempre o conteúdo já está gravado, muitas vezes o conteúdo é entregue ao vivo depois, então existe ali todo um cronograma, enfim, toda uma série de coisas que são feitas no pós-lançamento também. Mas a ideia aqui é que o lançamento, então, ele tem essas etapas, tem a fase de preparação, claro, mas depois vem essa fase da captação de leads, onde as pessoas estão se inscrevendo para o evento online. Esse evento normalmente é gratuito, pode ser ou não, mas ele normalmente é gratuito. E depois desse evento é quando as pessoas podem se inscrever para o curso, para a mentoria, enfim, para o que for o infoproduto. Então, normalmente, o lançamento ele funciona com turmas. Por quê? Porque existe uma abertura de carrinho, não é? Ou seja, quando abre as inscrições, e depois existe um fecho de carrinho, quando as inscrições se encerram. Durante esse período, as pessoas podem se inscrever, após esse período, não podem, e aí esse carrinho fica fechado até um próximo lançamento. Então, a ideia do lançamento é trabalhar assim, é trabalhar em turmas, né? No fundo, são turmas, são, enfim, fases em que o carrinho está aberto. Não é a mesma coisa, por exemplo, que o perpétuo, porque o perpétuo, na verdade, ele tem sempre o curso à venda. Eu estou falando curso, mas aqui entendam como o infoproduto. O infoproduto está sempre à venda, as vendas são perpétuas, ou seja, o perpétuo ele possibilita um fluxo constante de alunos. Ele é o ideal aqui nesse caso para aqueles conteúdos que não precisam de turmas, por exemplo, não faz parte da estratégia ter turmas, pode ter sempre gente entrando que elas conseguem acompanhar, né, o desenvolvimento que está sendo feito, porque não é uma questão de turmas, é uma coisa contínua no tempo. Então ele tem aqui as vantagens que ele tem sempre, claro. Ele traz aqui uma previsibilidade um pouco maior, apesar de não ser nada ser garantido, não é? Uma receita mais constante, porque enquanto que no lançamento só há vendas durante aquele período de carrinho aberto e, portanto, quando o carrinho está fechado não há vendas, ou seja, não há dinheiro entrando. No caso do perpétuo, você pode sim ter todos os dias pode ter vendas. Então, isso é uma vantagem, porque pode sempre que uma pessoa está interessada, ela pode se inscrever, não precisa esperar, mas é claro que depois existem outras estratégias aqui que precisam ser pensadas para ver se faz sentido ou não, nomeadamente no caso de cursos que estão estruturados de forma a trabalhar com turmas, por exemplo, o perpétuo acaba por ser um pouco complicado.
Claro, outra vantagem é que constrói uma comunidade forte e duradoura, porque tem sempre gente entrando, então a comunidade está sempre se renovando, está sempre ganhando mais força, porque estão pessoas novas a chegar, e isso ajuda muito aqui no engajamento também, mas depois tem as suas desvantagens, né, os seus desafios, que é preciso ter uma consistência muito maior, porque a estratégia de marketing, né, a consistência ali tem que ser muito maior, porque senão não há vendas também. Enquanto que no lançamento tem ali um período de tempo focado em fazer aquilo e acontecer e vender e gerar um pico de vendas grande. Aqui no perpétuo, talvez o pico não seja tão alto, porque é sempre um pouquinho todos os dias. Um pouquinho, pode ser um pocão também, não precisa ser necessariamente pouco. Mas enfim, mas tem que ser mais constante, ou seja, a ideia é que o lançamento vai ter uma curva assim muito maior, um pico, né? Vai subir, descer, subir, descer, e no perpétuo a ideia é que ele seja sempre constante, ou seja, não sempre em linha reta, porque significa que está vendendo sempre o mesmo, mas que ele seja mais consistente, ou seja, que ele começa aqui embaixo e vai subindo, 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 subindo. Pronto. Então, essa é a principal diferença entre eles. E depois um desafio muito grande aqui na questão do perpétuo é manter a interesse e a relevância ao longo do tempo, né? Porque aquilo está gerando ao longo do tempo, é preciso sempre renovar e manter essa relevância ao longo do tempo, porque as pessoas vão ficando cansadas, enfim, vai ficando ali. Quem não comprou, né? Aqui falando de quem não comprou ainda, que está vendo ali os anúncios e que está sendo abordado, enfim, acabam por ficar assim, ei, de novo, esse cara tá tentando me vender e tal. Então, é importante aqui a gente ter em consideração isso, que é preciso aqui um certo investimento de tempo para que as coisas não caiam aqui no mais do mesmo. E também é o outro desafio que também o perpétuo acaba por gerar, que é a questão aqui do fluxo constante de alunos, né? Porque enquanto que no lançamento tem aquele período em que as pessoas se inscrevem, portanto é um período em que pode estar focado só nessa questão de pessoas a entrarem e tal. Depois as pessoas já estão dentro, já sabem como é que funciona, já entenderam como é que é, já não tem tantas dúvidas, principalmente nessa questão de acesso e etc, etc. Então, esse fluxo de suporte, principalmente de suporte técnico aqui, de parte de acessos e tal, no lançamento ele diminui muito, enquanto que no perpétuo isso é constante, né? É constante não só a questão dos acessos, mas enfim, tem sempre pessoas novas chegando, portanto é muito comum, as pessoas começam a assistir, começam a surgir dúvidas, e aí vem dúvidas que já foram respondidas na semana passada para outras pessoas que entraram e que começaram a ver, enfim, é um fluxo aqui constante que acaba por acontecer. Então, essa é uma coisa que também é preciso ter em atenção. Depois, passando aqui para as ferramentas em si, isso foi o tema do vídeo passado, né? Nós falamos bastante sobre isso no vídeo passado. Quem ainda não assistiu, pode ir lá assistir. De qualquer maneira, só aqui para a gente recapitular. Para vender infoprodutos de um modo geral, seja em lançamento, seja em perpétuo, vai ser preciso ter páginas de venda, páginas otimizadas, onde os clientes vão conseguir, seja a página de vendas ou seja a página de inscrição no caso do lançamento. Na verdade, no caso do lançamento, são precisas as duas. No perpétuo, normalmente é só a página de vendas. O conteúdo, né? Falamos também bastante no vídeo passado sobre isso, sobre a questão de criar conteúdo de valor. Conteúdo orgânico, depois a questão dos anúncios, tráfego pago, não é? Vamos precisar aqui de ferramentas Google Ads, Meta Ads, fazer os criativos, portanto, aqui volta a falar sobre o conteúdo. O e-mail marketing, também já falamos, muito importante. E tá faltando aqui uma outra coisa que é a parte das plataformas de checkout e área de membros. Então, aqui eu quis trazer um pouco mais de destaque para isso, por quê? Porque para vender um infoproduto, quase que obrigatoriamente você vai precisar desses dois. Para não falar, eu não quero falar obrigatoriamente, porque eu não conheço tudo sobre o digital e não sei se existe alguma outra forma, mas eu diria que em 99% dos casos vai ser preciso uma plataforma de checkout, não é? E uma plataforma de área de membros. E lembrando que existem plataformas em que é possível ter as duas coisas em uma plataforma só, mas é uma questão sempre de analisar projeto a projeto, caso a caso, o que é que faz sentido em cada um. Eu trouxe aqui algumas plataformas de checkout para a gente aprofundar um pouco sobre isso. Lembrando que elas não são as únicas plataformas que existem. Não trouxe aqui, não tem patrocínio nenhum delas para falar sobre elas aqui, mas é porque são as mais conhecidas, tá?
são as que eu conheço melhor. Não significam que sejam melhores, não significam que sejam piores, não significam que tenham que ser essas plataformas as utilizadas, mas eu quis trazer porque elas servem de exemplo, de modo geral, é mais fácil de entender como é que funciona. Então, no caso do checkout, nós temos ali a Hotmart, que é mundial praticamente, ela é uma empresa brasileira, mas ela já tem e funciona aí a nível mundial. Então, é uma plataforma que tem tanto a parte de checkout como a parte de áreas de membros. Depois, temos também a Eduz, que é também uma plataforma brasileira, mas nesse caso, ela, apesar dela também fazer vendas internacionais e tal, depois a parte de contabilidade interna, né, lá dentro, depois para receber o dinheiro e aquela coisa toda, é preciso ter contas de banco no Brasil e etc. E, portanto, não é assim tão mundial, vamos dizer, como a Hotmart. Eu coloquei aqui também a SalesPack, que é uma plataforma portuguesa, que também é do mesmo estilo que a Hotmart e que a Eduz, e já agora as três têm tanto a parte de checkout como a parte de área de membro, portanto, são plataformas em que consegue ter as duas coisas em uma só, né? E a SalesPack, ela é portuguesa e está disponível para ser utilizada dentro da União Europeia. Eles têm aí uma previsão de abranger outros países em breve, mas por enquanto é só dentro da União Europeia. E depois temos aqui também a Guru Digital Manager, e essa é uma plataforma de checkout. Ela não tem área de membros, embora tenha integrações com várias áreas de membros, seja possível integrar com muita facilidade com várias outras áreas de membros, mas ela é uma plataforma de checkout, ela é focada em checkout. E é uma plataforma que tem aí crescido muito no mercado e que vale a pena explorar para quem já tem aí alguns produtos à venda. Não acho tão interessante para quem está começando, porque ela é uma plataforma que ela tem um método de pagamento um pouco diferente, ela é paga por mensalidade, ela não é paga por comissão, como, por exemplo, as outras plataformas são, ou seja, se vender, paga-se uma comissão, se não vender, não se paga nada. A Guru Digital Manager, ela é paga por mensalidade, embora a mensalidade não seja muito alta, mas é preciso ter meio que uma garantia de que vai haver vendas, portanto, para quem está começando, para quem nunca vendeu um infoproduto, talvez não seja a melhor opção, de primeira opção, mas certamente assim que se começa a vender, ela passa a ser uma excelente opção. Então, é uma plataforma para ter aqui anotadinha aí de lado. Para quem já está vendendo, então, nem é anotar de lado, é começar a pesquisar e ver. Ela é uma plataforma portuguesa, criada por brasileiros, portanto, ela funciona muito bem no Brasil, funciona muito bem em Portugal e funciona muito bem pelo mundo todo. Tá? Então, tem aí muitas moedas e muita estrutura já desenvolvida. Então, fica aqui essas dicas de plataforma de checkout. Depois, falando, então, sobre plataformas de áreas de membros, e aí estamos a falar aqui da Hotmart, né? Mais uma vez, eu já falei, o Nutror é a área de membros da Eduz, ela tem outro nome, mas é a mesma coisa. A SalesPack, como eu falei, são as três plataformas que tanto tem checkout como tem área de membros, e são plataformas que funcionam por comissão, ou seja, quando você vende, eles ficam com uma porcentagem do valor vendido para eles, não é, como pagamento, e depois para ter lá o curso na área de membros também paga-se uma taxa adicional. Isso tudo tem lá a informação todas no site de cada um deles para consulta à vontade. E também existem áreas de membros que não têm a parte de checkout, que são exclusivamente áreas de membro e que podem ser muito interessantes, mas que também funcionam por mensalidade ou por número de alunos, dependendo de cada uma delas, mas que também podem ser interessantes aí para quem já tem uma estrutura, para quem já vende, para quem já tem alunos e quer ter uma estrutura que a experiência dos alunos seja um pouco melhor. Então, existe a MemberKit, que também é brasileira, mas que também dá para usar de qualquer lugar do mundo, tem um preço bastante acessível. E a Curso Educa, que é uma das maiores aí nessa parte de áreas de membros, está crescendo muito, muito, muito nos últimos anos, é utilizada por muitos grandes players do mercado. Ela tem um preço um pouquinho mais alto, mas ela é uma plataforma de área de membros realmente excelente, tem ali experiências muito, muito
enriquecedoras, aquela questão de ser tipo Netflix, etc. A usabilidade dela é muito fácil porque ela é muito próxima da Netflix, que as pessoas já sabem usar, então é mais fácil, acaba por ser mais fácil. Depois tem outras coisas lá dentro, como comunidade, etc. Enfim, é uma plataforma que para quem já vende aí no digital pode ser muito interessante também. E lembrando que esses daqui são meros exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Mais uma vez, eu não ganho nada para falar deles, tá? São exemplos, existem dezenas, centenas de outras opções por aí no mercado. Não existe plataforma melhor, não existe plataforma pior. Existe aquilo que faz sentido para o teu projeto, é aquilo que faz sentido para o momento em que estás a viver. Portanto, não se preocupem em falar assim, ah, mas essa é melhor ou essa é pior. Experimentem, usem, vejam as condições de cada uma delas, o que é que faz sentido, o que é que não faz, quem é o teu público, para onde é que vais vender. Faz sentido ter uma plataforma que seja, por exemplo, aqui no caso de Portugal, é uma plataforma que faz sentido que ela seja daqui interna e que facilite, porque tem uma taxa mais baixa do que as outras e, portanto, vale a pena. Mas depois, se alguém do Brasil quiser comprar, por exemplo, alguém do Brasil quiser comprar, depois já é um pouco mais complicado, porque não aceita os cartões brasileiros, etc, etc. Pronto. Então, são assim, questões que cada projeto tem que avaliar, cada projeto tem que saber o que é que faz sentido para si. Portanto, não faz sentido tá aqui falando qual é melhor, qual é pior. Eu sou da opinião que não existe melhor ou pior. Existe aquilo que faz sentido para o teu projeto naquele momento, porque às vezes também o momento do projeto muda e as coisas podem também mudar, as plataformas podem mudar e, enfim, isso não é problema nenhum. Agora, outro ponto que não pode faltar quando nós falamos sobre venda de infoprodutos é a questão da comunicação e engajamento, não é? Ou seja, já falei sobre isso também no vídeo passado, mas quis voltar a frisar aqui, porque nós estamos a falar de vendas de infoprodutos e a questão do conteúdo e que cria essa comunicação e esse engajamento é fundamental, né? Então, no caso aqui, quando a gente vende o infoproduto, né, construir a comunidade forte, engajada, é essencial para o sucesso a longo prazo. Não é só no caso da venda, não é só para quem já entrou. É claro que nas redes sociais, por exemplo, ter uma comunidade forte e engajada também é super importante. Responder dúvidas de alunos, né? Não deixar os alunos pendurados é muito importante. Isso melhora muito a experiência do aluno. Isso faz com que depois a venda seja mais fácil. O engajamento também, né? Criar ali fóruns, grupos, fazer eventos, desafios, quizzes, enfim, colocar os alunos para pensar e para interagir entre eles é muito importante também. Isso ajuda muito no crescimento de cada um deles e até do próprio produto. E, mais uma vez, o suporte, não é? Ajude os seus alunos durante toda a jornada. Eu gosto de bater muito nessa tecla, porque eu sei que é um ponto sensível, porque tem muita gente que acaba por se preocupar tanto, 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 como é que vende, e depois esquece de entregar. E eu acho que muito da venda vem dessa entrega. Para quem ainda não tem, para quem está começando, pode não fazer sentido, não é? Pode parecer uma conversa meio estranha. Mas para quem já está começando, ou para quem já começou, faz todo o sentido. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão tão focadas em vender e esquecem de entregar. E muito da venda vem dessa entrega. Mesmo para pessoas que ainda não entraram, né? Falam assim, mas como é que elas vão saber? Porque as pessoas se falam, né? Nós vivemos num ovo, não se esqueça, nós vivemos numa bolinha, num mundo fechado. E é cíclico. Então, investir na entrega, investir na comunicação, no conteúdo de qualidade. Eu vou bater nessa tecla em todos os vídeos, se for preciso. Investir nisso é investir na venda, tá? Então, lembre-se sempre disso. E, para finalizar, vamos falar aqui sobre a transmissão de valor. O maior segredo dos infoprodutos é oferecer valor real para os seus clientes. Mais uma vez, conteúdo de qualidade. Sim, a pessoa ela tem que sentir que o dinheiro que ela investiu no curso, na mentoria, ela tem que sentir que o valor que ela investiu no infoproduto é muito inferior ao valor que ela recebeu naquele infoproduto. Ou seja, ela tem que sentir assim, nossa, paguei barato. Independente do valor que ela pagou. Independente do valor que ela pagou, mesmo que seja um high ticket, ela tem que sentir assim, paguei barato por tudo aquilo que eu recebi. Então, essa é a principal chave do sucesso. Quando as pessoas ficam assim, qual é a principal estratégia? Qual funciona melhor? Qual não sei o que, qual é o hack do momento? Eu vou te falar, o hack do momento que sempre foi e que vai continuar sendo, sempre é
Entregue conteúdo de valor, faça a diferença na vida das pessoas que estão confiando em você. Essa é a chave do sucesso. É só essa. Se você conseguir fazer isso, você não precisa se preocupar com mais nada. Então, conteúdo de qualidade, experiência positiva, resultados concretos, vai atrás. Se as pessoas não estão fazendo, vai atrás delas, faz elas fazerem. É do seu interesse que elas realmente tenham os resultados que você sabe que elas podem ter. E comunidade forte, né? É aquela coisa, volto a dizer, apoio, engajamento, isso tudo gera muito valor. E é aqui que as coisas acontecem. É aqui nessa comunidade, nesse engajamento, nessa interação que as coisas realmente acontecem. É onde as pessoas dão mais informação daquilo que elas precisam, como é que podes ajudá-las. É aqui que eles se sentem conectados com você, se sentem motivados a colocar em prática aquilo que você está transmitindo para eles. Então, invistam na experiência do cliente. Não pensem só nas vendas, as vendas são importantes, claro, óbvio que são importantes, mas elas não são tudo. Muito das vendas, elas vêm daqui. Vem aqui dessas questões, do conteúdo, da experiência, dos resultados e da comunidade. Portanto, voltando aqui agora para finalizar o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado. A Joana, que mandou lá na caixinha pedindo para falar sobre a venda de infoprodutos, espero que eu tenha esclarecido qual era a dúvida. Se não esclareci, pode mandar mensagem que eu faço outro conteúdo. Eu acho que esse conteúdo sobre a venda de infoprodutos pode ajudar aí muita gente, mas caso tenha ficado alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários. Mais uma vez, compartilhem e ajudem a ajudar-vos. Um beijinho, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.